voltamos com mais TPM. Bem, hoje é dia de solidariedade para os canoenses e de participar do mutirão por doação de sangue no município. Aqui no Hospital Universitário, no campus da UBRA, a iniciativa começou às 9 horas da manhã de hoje e vai até às 16 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. E na unidade de coleta e transfusão, no segundo andar. E repetindo, a doação de sangue é aqui no Hospital Universitário. Começou de manhã e vai até às 4 da tarde. Essas e outras notícias são destaque no Diário de Canoas dessa terça-feira ou no site do jornal diariodecanoas.com.br. Acesse lá, diariodecanoas.com.br. Bem, agora está no ar mais um TPM no Divã. E para falar sobre o comportamento antissocial dos adolescentes, eu recebo aqui no estúdio a psicanalista Bárbara Corsetti. Tudo bem, Bárbara? Tudo bem. Seja bem-vinda aqui ao programa. Por que a gente sempre percebe que na fase da adolescência a pessoa é mais rebelde, né? Mais antissocial? É normal ou já é uma patologia, né? Vamos pensar esse tema assim, a gente dividir um pouquinho os assuntos. Uma questão da estrutura psíquica. Na infância, até os 5 anos, nos 5 anos, 3 anos, por aí, acontece o complexo de Édipo. O complexo de Édipo é um momento em que há uma divisão, uma quebra de amores e de identificações com os pais. Então, há um amor com a mãe e uma rivalidade com o pai. Esse momento... Isso independente do sexo? Independente do sexo. Tanto claro que a menina vai se identificar com a mãe, o menino vai se identificar com o pai. A menina faz toda uma volta antes disso, mas vamos generalizar para não ir muito. Mas para os dois, todos nós passamos pelo complexo de Édipo. Aos 5, 6 anos, quando a gente percebe que a criança está mais mulherzinha, mais menininho, mais mocinho, que todo mundo diz, agora ela já está mais mocinha, ela já está entendendo, é quando há um período de latência. Há um momento de repressão. Toda essa pulsão que era solta na infância se fecha. É o período de latência. Esse período de latência vai até os 12, 13 anos. Quando ele abre de novo. Quando os hormônios começam a se desenvolver, quando o aparelho genital começa a se desenvolver, quando o adolescente começa a aparecer. É a puberdade. Aí, esse período, volta o complexo de Édipo. Volta lá no início da infância. Volta lá, naquela fase onde existe essas identificações, que é quando ele vai começar a se dar conta de quem são os heróis, de quem são os amigos, quem ele quer olhar, quem ele não quer olhar. Só que o que acontece? Quando a estrutura, lá na infância, não está muito elaborada, quando ela não passar muito pela fase que ela tem que passar, quando ela for reprimida antes, quando ela tiver muita dificuldade, o complexo de Édipo na adolescência vai ser muito difícil, ele vai vir com tudo. Só que ele vai vir ampliado, porque agora ele já está maior, porque agora ele já questiona, ele não é uma criança. Ele questiona sobre a vida, ele questiona sobre o que está acontecendo com ele. E isso é psíquico, é um lugar. Acontece que, agora vamos passar pela outra fase, esse é um lado da coisa. O outro lado da coisa é que esse adolescente precisa de um adulto do lado dele, para compreender isso. Para entender que ele não está fazendo de propósito, para entender que ele está sofrendo também, para entender que todo esse mundo que a família tem uma tendência a dizer que o mundo lá fora é perigoso, que ele tem que ficar em casa, quando ele chega nessa hora, ele precisa ir para o mundo. É natural sair para o mundo. Só que como ele ouviu o tempo inteiro que era perigoso, ele também se assusta. Ele também não sabe como andar. E aí uma outra questão que é fundamental na nossa sociedade... Ele acaba ficando com um pouco de sociopatia, assim. Claro, porque ele fica com medo de ir, ao mesmo tempo ele tem que ir. Outro lado, ele precisa... Toda essa rivalidade, por exemplo, com o pai. O menino se identifica e também rivaliza com o pai pelo amor da mãe. Toda essa rivalidade com o pai aumenta. Os meninos se revoltam com os pais. As meninas brigam com as mães, têm ciúme das mães, querem que as mães entendam. E tem toda essa questão com as identificações. E isso amplia um monte na adolescência. Então, tudo que era revoltante ali, quando eles são pequenininhos, que os pais não entendem o que está acontecendo, quando cresce, fica bem maior. Essa é uma parte. Essa é a parte da estrutura psíquica de fato. Mas tudo isso que você está falando é normal. Normal. Né? Por exemplo,
um pai e uma mãe que Todos estejam nos passamos por assistindo, isso não é caso de, meu Deus, o que está acontecendo com meu filho? Não, isso é normal, todos passamos por isso. O caso do meu Deus, o que está acontecendo com meu filho, é outro. A gente está vivendo uma sociedade, a partir de 1950, 1960, de que o ser jovem é legal, né? Então, todo mundo quer ser jovem. Pessoas de 50, de 60, de 40, ninguém mais quer ser adulto. Adulto é careta. Adulto é abrir mão da liberdade, adulto abrir mão, né? Então, se me chamam de senhora, eu levo um susto. Mas eu já sou senhora, eu já sou uma mulher, eu já sou adulta, eu já não sou mais uma adolescente. Eu preciso estar nesse lugar já. Eu já tenho quase 40, como é que eu vou querer ser guria? Como é que eu vou querer fazer coisas de guria? E aí que os pais se assustam. Se os pais estão nesse lugar equivocado de não querer ser adulto, esse adolescente não tem para quem olhar. Esse adolescente não tem com quem conversar. São pais que dizem: ah, meu filho, faz o que tu quiser. Ah, meu filho, deixa assim, vai passar. Ou brigam com o filho no mesmo nível. Eu não posso deixar de te perguntar, não é, Bárbara? Porque a gente vive cada vez mais casas onde as pessoas são separadas, né? As pessoas se separam cada vez mais. Então, muitas vezes, uma mãe mora com um filho, né? As famílias são menores, ou mora com uma filha. E aquela história de mãe ser super amiga do filho, erradíssimo, né? Até na novela essa, eu acho que é a Malhação, tem a história da mãe, né? Que é a Daniele Vinitz, né? Se eu não me engano. Que ela é super bonitona, super pra frente, trabalha na escola. Frente significa o quê? Pra frente eu digo assim, mas modernona. Modernona, vê? É. Não é adulta. Não é adulta. E ela é se quer dá ser com jovem os no tempo do filho. Olha só. Já se e perdeu. Ele tem muito ciúme, né? Já se perdeu. O que acontece? Esse filho, quando o filho tem uma pergunta para fazer para alguém, ele quer que alguém encaminhe ele. Quer que alguém diga. Mesmo que o pai não saiba ou a mãe não saiba o que é, mas diga alguma coisa. Não alguma coisa como um imperativo, faça isso. Mas diga, acho melhor tal coisa, quem sabe tal coisa, mas assume esse lugar de adulto. A questão é que a sociedade como... E o fato é que para que a gente seja jovem, a gente tem que vestir muitas coisas, curtir muita coisa, comprar muita coisa, viver o jovem. Por quê? Porque chegou num momento cultural em que quanto mais se vende, quanto mais a indústria conseguir vender, quanto mais ele conseguir vender para quem tenha que comprar, quem compra é o que melhor vive, aparentemente. Mas não é o que melhor vive psiquicamente. Psiquicamente, uma mãe não pode ser amiga do filho. Uma mãe tem um nível acima do filho. Ela tem que E se educar. o filho, claro, e se o filho espera por alguém, que alguém diga um caminho para ele, e essa pessoa não diz e ao mesmo tempo burla a lei, estaciona em fila dupla, ou paga para não ser multado, ou faz mil coisas, joga lixo na rua, não mostra que existe uma regra no mundo, como é que esse adolescente vai ficar? Perdido, totalmente perdido. Acontece que esse adolescente vai procurar, sim, pessoas que tenham uma voz mais ativa, digamos, que tenham uma ética mais marcada. Porque se tu não entra na fase adulta, tu te perde. E muitas vezes, quando o adolescente ele convive com um pai e uma mãe que tem uma maturidade que ainda não assumiu esse papel do adulto, ele se torna um adulto, muitas vezes, né? Terrível isso, né? É terrível, porque daí ele pula fases.